Como que uma simples mudança de comportamento aumentou a produtividade da equipe do meu cliente em 40%? Isso sem bônus astronômicos ou até mesmo sem aquelas dinâmicas chatas de abraçar árvore. Existem por aí muitas formas de se motivar a equipe, desmotivar as pessoas. A maioria delas vendidas por gurus que simplesmente querem vender. E aí vem com dinâmicas vazias e propostas que ao longo do tempo perdem o sentido, perdem a eficácia e fazem com que as pessoas desanimem, desandem, desmotivem novamente. Um dia desses eu estava conversando com um dos meus clientes que, por razões óbvias, eu vou chamar por nome fictício, que vai ser Bruce. Estava conversando com o Bruce e ele contou para mim que a equipe dele estava muito desmotivada lá nas indústrias Wayne, na rede Wayne, vamos colocar assim. E ele não entendia o porquê, porque a empresa tinha boas motivacionais, tinha bons movimentos, tinham coisas que eram favoráveis ao colaborador. Obviamente, qualquer relação com algum personagem fictício é mera coincidência. Não foi nada disso pensado para isso. E claro que enquanto a gente conversava, discutia, trocava ideias sobre a produtividade, sobre a empresa, sobre o movimento deles, nós batemos, logicamente, na boa e velha motivação. E aí a gente bate com um problema que muitos líderes e muitos gestores ainda hoje insistem em fazer, que é viver tudo pela motivação extrínseca, aquela que vem de fora para dentro. E vamos ser sinceros, eu já senti isso na pele. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava numa certa empresa, que por questões óbvias e evitar processo eu não vou falar o nome, eu achei um absurdo o grande brinde motivacional que eu recebi. Escuta isso. Na época eu trabalhava em uma loja de roupas, em uma grande loja de roupas. E eu era responsável, um dos responsáveis, por um setor que era um setor mais jovem, mais feminino. Era um setor feminino, de idade que variava entre 18 e uns 35, 37 anos. Esse era o foco do setor. E obviamente, por se tratar de uma loja presente em um shopping, nós tínhamos metas e objetivos e tudo mais que sempre se tem. E tá tudo bem ter isso, não é problema. E em um determinado momento foi passado para a equipe que trabalhava junto de mim, né, eu e a equipe, uma meta que era relativamente simples de se cumprir, né? Um pouco alta até demais, pensando no fluxo que a gente tinha e na época do ano. E foi uma meta que realmente foi bem complicada. Ao longo do tempo, a gente conseguiu ir desenrolando, mas a gente só conseguiu bater a meta de verdade aos 45 minutos do segundo tempo. Praticamente no final do mês, faltando algumas horas, assim, alguns dias para fechar ali o mês, a gente conseguiu bater a meta que foi colocada pra gente tão carinhosamente. O mais engraçado é que, por se tratar de uma loja nova, a gente não estava acostumado ainda com a movimentação, com a ideia, com como funcionava o processo dentro daquela empresa. E aí as pessoas, obviamente, vieram com as bonificações de meta batida. Já que era uma meta alta, a gente teria uma bonificação. E, sinceramente, eu acho que eu nunca me senti tão motivado a bater uma meta quando eu vi essa ideia de bonificação, prêmio por meta batida. Nossa, me deu até um calor no coração. Falei, eu vou conseguir bater essa meta, vai ser interessante pra mim, eu vou gostar. E fui correr atrás dessa meta. E obviamente, como eu falei, nós batemos essa meta e aí nós ganhamos um prêmio incrível que na verdade até hoje marcou a minha vida e eu nunca me esqueci. Você não vai acreditar. Foi uma caixa de bombom para dividir entre a equipe. Pois é, a grande bonificação que a empresa deu pela meta batida foi uma caixa de bombom para dividir entre 3 pessoas, eu e as outras 2 que faziam parte da equipe. Esse foi um dos principais motivos da minha solicitação de desligamento amigável da empresa. Sério, foi amigável mesmo, eu conversei com eles, falei, não quero mais, não tá dando certo, tenho outros planos para minha vida. E foi a minha solicitação de desligamento. Aquilo foi um grande start na minha vida, que na verdade foi um dos grandes motivos de eu ter pedido o desligamento da empresa, ter pedido para mim não fazer parte mais da equipe daquela empresa. Isso em um cano de esgoto, mas eu vou deixar o cano de esgoto para outro momento, outra hora, outro instante de bate-papo. Acho que vai ser mais interessante assim, vocês saberem dessa história depois. Agora a gente tem que entender o seguinte, o problema ali não foi a questão motivacional, foi que a relação
da recompensa com base no esforço realizado pela equipe não foi condizente com a necessidade, com o pensamento e com o processo executado de forma geral, fazendo com que não só eu, mas de fato as outras pessoas também se sentissem desmotivadas com relação ao grande brinde, ao grande benefício, presente, com aquele negócio que a gente ganhou. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com o meu cliente. Ele tinha uma estrutura, ele tinha um movimento, ele tinha um colaborador, ele tinha as metas que não eram tão altas, tão absurdas, como a gente está conversando aqui, mas a motivação da equipe era um pouquinho diferente, a motivacional que era trabalhada. As ações motivacionais que ele trabalhava, elas eram genéricas, elas eram motivações comuns, motivações que não faziam sentido para a realidade da empresa. Então a gente tinha pessoas extremamente motivadas e pessoas extremamente desmotivadas com a mesma tática motivacional utilizada pela equipe. Você entende o que é isso? E o resultado disso era um sabor metabatida. Sabor metabatida. Porque eles até chegavam a bater as metas em alguns momentos, em algumas horas, em alguns instantes. Porém, em outros momentos, a meta ficava de lado. Ela era deixada de lado, ela era abandonada. Como se quase conseguisse alcançar, mas faltasse o empenho de alguém, de umas pessoas, de parte da equipe. Sacou a ideia? Foi aí que eu decidi trabalhar uma estratégia um pouco diferente com ele. Eu já havia trabalhado em algumas empresas alguma vez, em algumas dinâmicas, em alguns treinamentos, que na verdade consiste numa coisa muito simples: entender o que realmente a equipe quer. E como que foi isso? Eu propus que ele, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo daquele processo, fosse conversando com os colaboradores numa conversa amigável, enquanto ele realizava o trabalho, enquanto ele ajudava os colaboradores, cada um no seu setor, no seu trabalho. E essa conversa tinha um objetivo muito simples de entender o que era importante e o que era motivador para essas pessoas que estavam junto dele. E ao longo desse movimento ele foi trazendo essas informações e fomos percebendo pontos em comuns que eram ligados dentro dessa que eu chamo de dinâmica grupal, de motivação grupal. Então a partir daí nós começamos a entender o que era motivador para a equipe, o que era motivador para todos em comum e também entender as motivações individuais, para que elas fossem exploradas também nesse processo de fazer sentido, entender essa experiência que o colaborador tem e trazer vivacidade, trazer vida para ela de uma forma diferenciada, mais real. E a partir daí, depois que essas motivações colaborativas foram criadas, a gente começou a perceber que as metas foram batidas mais frequentemente, chegando a alcançar vários meses seguidos de meta, 3, 4 meses seguidos de meta, tendo alguns problemas com relação à demanda de clientes em épocas específicas que eram um pouco mais complexas e meses mais específicos. Mas de modo geral a produtividade cresceu 40% pelos cálculos que nós fizemos, porque a equipe estava motivada com questões reais que faziam sentido para eles, e não simplesmente motivações genéricas que muitas vezes são como um porrete na cabeça do colaborador, que ao invés de motivar acabam desanimando a equipe inteira e fazendo as pessoas desistirem daquilo que elas querem, de para onde elas querem ir, de motivos que elas têm. Então a ideia é muito simples: entender aquilo que realmente motiva a sua equipe, motiva as pessoas que trabalham com você. E aí eu fico a pergunta para você: realmente conhece o que motiva a sua equipe? Você realmente conhece aquilo que dá esperança, instigação à vida das pessoas que estão com você? Quase que uma vida, né? Se a gente for parar para pensar no tempo de trabalho das pessoas. Você conhece aquilo que motiva elas verdadeiramente? Você que é do RH, você que é gestor, você que é líder, você conhece a sua equipe dessa forma para aproveitar essas questões motivacionais que realmente existem em prol do que realmente é importante para eles e para a empresa? E se você quer aprender técnicas reais de motivação que não tem nada a ver com caixa de bombom ou com abraçar árvore, me segue. Eu vou começar uma nova série onde eu vou trazer técnicas comprovadas cientificamente que melhoram a motivação da equipe. Isso, claro, com a sua permissão de invadir o seu espaço pessoal. Eu sou Lucas Rodrigues, psicólogo, consultor de emoções e arquiteto de pessoas, vamos dizer assim. E eu trabalho a questão da produtividade e qualidade de vida para empresas e, claro, para líderes e gestores.